dando-lhe parte de que ele tinha morrido na véspera, pelas 4 horas da tarde. Meu pobre pai estava muito doente. Para acalmar os sofrimentos que o torturavam, os médicos recomendaram as injeções de morfina. Meia hora antes de morrer, pelas 9h30 da noite, não podendo resistir às suas dores atrozes, levantou-se por si mesmo e dirigiu-se para o fogão, onde se encontrava o frasco de morfina, para se injetar. Depois tornou a deitar-se, sucumbindo pelas 10 horas. Isto ocorreu em Foix. Sua irmã, que residia em Toulouse, foi informada do falecimento, por telegrama, e chegou no dia seguinte. Antes de minha mãe lhe ter falado, ela disse-lhe: sonhei o que aconteceu. Ontem à noite deitei-me cedo, logo que adormeci viu dirigir-se ao fogão. Essa visão despertou-me bruscamente. Eram perto de 10 horas. Afirmo-lhe, sábio mestre, que esses dois fatos são de incontestável veracidade. Henrique Sylvie, em Montpellier. Eis um caso comovente de moribundo, enviado ao senhor de Vesme, em dezembro de 1919, manifestação auditiva. É o médico da heroína deste fato telepático quem escreve, em fevereiro de 1904, M.B., de 31 anos de idade, era noivo da senhorita D. Esses dois jovens amavam-se. Em breve, porém, divergências de família comprometiam seus projetos e adquiriam tal importância que o casamento, que devia celebrar-se em meados de maio, foi desmanchado no dia 4 desse mês. Entristecidos, os dois noivos separaram-se e foram viajar, procurando atenuar o seu desgosto. A senhorita D. pensava diariamente no homem que estivera para casar com ela e que ainda esperava a esposar, mais tarde ou mais cedo, quando deixassem de existir as dificuldades levantadas pela família. Em setembro de 1904 recebeu uma carta do seu antigo noivo. Foi a última que lhe chegou às mãos. Em dezembro de 1905 soube que, cedendo aos rogos dos seus, ele se havia casado. Ela mesmo também se consorciou, a 5 de julho de 1906, indo habitar com seu marido numa propriedade situada nos arredores de Bordeaux. M.B., embora casado, não podia esquecer a sua antiga noiva. No mês de março de 1907 a jovem encontrava-se só, andando seu marido em viagem. Uma noite, era a 17, havendo-se deitado como de costume, acordou bruscamente, pelas 2 horas da manhã, tendo ouvido dizer o seu nome de batismo, por 3 vezes, perto dela, ao que parece. Julgou que esse nome era pronunciado por detrás da porta que se encontrava ao lado do seu leito e que dava para um corredor. Levantou-se, abriu essa porta, pensando que seu marido havia regressado inopinadamente, e ficou muito espantada de não ver ninguém. Perguntando a si mesma quem teria podido chamá-la, foi acordar a sua criada de quarto, que dormia num compartimento contíguo. Esta nada tinha ouvido. Vestiram-se ambas, correram toda a casa e, como não encontraram ninguém, deitaram-se novamente. Ao fim de algum tempo a senhora D. adormeceu. Mas, de novo ouviu bruscamente o seu nome pronunciado por 2 vezes e por uma voz muito angustiada. Bastante comovida, saltou precipitadamente do leito, chamou a criada e disse-lhe: agora é impossível que não tenha ouvido, por 2 vezes chamaram, Joana. Joana. A serva respondeu que nada ouvira e que, no entanto, como não dormia, se alguém chamasse, teria certamente dado por isso. Muito intrigadas, ambas tornaram a correr toda a casa, sem nada encontrarem. A senhora D. deitou-se novamente, dispensando a presença da criada, mas, não podendo conciliar o sono, ficou num estado de emoção facilmente compreensível. Meia hora mais tarde, pela 3ª vez, ouviu chamar por ela e mais aflitivamente ainda do que das 2 vezes precedentes. Passou o resto da noite em extrema perturbação. Volvidos dias, uma das suas parentas, vinda de Noyon, onde vivia o seu antigo noivo, contou-lhe que ele morrera, de tuberculose aguda, na noite de 17 para 18 de março. O seu fim havia sido particularmente trágico. Morrera presa de violentíssima dispneia e durante a sua agonia chamara, por várias vezes, a sua namorada de outrora, Joana, ao passo que expirava nos braços de sua mulher. Como havemos de duvidar, quando vemos tais manifestações acumularem-se a centenas diante da nossa atenção?
Nenhuma ciência física ou histórica se estabeleceu sobre tantas observações concordantes. A narrativa seguinte poderia, aparentemente, classificar-se entre as aparições de mortos a longo prazo, mas convém discuti-la. Está consignada na obra de Mears, Human Personality, tomo I, pag. 32, segundo uma comunicação da senhorita Lucy Dodson, no domingo, 5 de junho de 1887, entre as 11 horas e a meia-noite, quando estava inteiramente acordada, a narradora ouviu por 3 vezes chamarem pelo seu nome e viu logo aparecer sua mãe. Morta havia 16 anos, trazendo nos braços 2 crianças que lhe oferecia, dizendo: "Toma conta delas, porque acabam de perder sua mãe." Na manhã seguinte a senhorita Dodson soube que sua cunhada morrera em consequência do parto, 3 semanas depois de ter dado à luz uma criança que era o seu segundo filho. É de notar que os 2 pequerruchos que tinha visto ao colo de sua mãe lhe pareceram ter a idade dos filhos de sua cunhada e que nada sabia do seu parto. O inquérito feito a tal propósito mostrou que a aparição da morta fora absolutamente espontânea, que nada no espírito da narradora poderia dar-lhe origem. A senhorita Dodson estava na Inglaterra e sua cunhada em Bruges. Devemos considerar tal observação como a prova da aparição autêntica dessa mãe falecida 16 anos antes. Isso não é certo, não é mesmo provável, e não ouso reservar esta observação para o 3º volume da presente obra, porque pode não haver aqui mais do que transmissão de pensamento da agonizante com associação de ideias. Como a visão coincidiu com a morte da parturiente, somos levados a crer que foi ela quem pensou no futuro dos seus filhos, em sua cunhada e até na defunta. A visão e a audição deram-se entre as 11 horas e a meia-noite, a morte ocorrera no mesmo dia, domingo, 5 de junho, pelas 9h30 da noite, isto é, aproximadamente 2 horas antes. A associação da mãe da senhorita Dodson à sugestão de sua cunhada não deve desdenhar-se. Ela relembra-nos outras observações análogas. Não vimos nós, no tomo I, a morte do general Toshkov anunciada à esposa por seu pai, pessoalmente estranho ao fenômeno? Voltaremos a ocupar-nos desses 2 casos notáveis. Encontramo-nos em plena esfera sentimental. A tocante história que se vai ler foi-me comunicada por um moço, membro da Sociedade Astronômica de França e dolorosamente afetado pelo incidente. Sua carta vai textualmente reproduzida. Noto nessa carta 3 formas de manifestações. Primeiro, a audição interior da palavra acabou-se. Segundo, ruídos violentos num fogão. Terceiro, o barulho enigmático, sensações experimentadas por 3 testemunhas independentes. Carta 2499, meu caro mestre, saúdam os seus discípulos no Senhor tanto psiquista como astrônomo, e como a sua missão parece ser a de demonstrar a existência da alma e a sua sobrevivência, entendo dever comunicar-lhe as seguintes confidências. Nos primeiros dias do mês de abril último travei conhecimento com uma senhorita da minha idade, 18 anos, perto dela experimentava uma impressão indefinível que me mergulhava em vaga tristeza, sem que eu pudesse dissipá-la. Vi algumas vezes de noite, nunca além de 30 a 35 minutos, salvo a 15 de abril, das 7 para as 8 horas, em Butes Chalmont. Era por uma noite maravilhosa da primavera, passeávamos vagarosamente. De súbito, sem razão, conversamos a respeito da morte, eu mostrava-lhe as estrelas, falando-lhe da alma, da sua sobrevivência, da sua evolução progressiva nas terras do céu e ainda de outros assuntos de além-túmulo. O nosso passeio terminou assim. Na manhã seguinte caiu de cama, com todos os sintomas de febre tifoide, em virtude do seu estado, teve de ser transportada para o hospital, onde fui encontrá-la sem conhecimento. Dia a dia tive a dor de acompanhar os progressos da doença e a catástrofe temida ocorreu a 6 de maio, pela 1h15. Esse golpe afligiu-me, começo apenas a libertar-me do torpor em que estive mergulhado. Na noite de 5 para 6 de maio, meio acordado, tive uma impressão que pode assim traduzir-se: acabou-se. Quis levantar-me para verificar as horas, mas readormeci bruscamente num sono pesado como chumbo, causado pela reação nervosa da excitação do dia. O tempo que durou essa semivigília foi muito curto, posso mesmo calculá-lo em 4 ou 5 segundos.
Lamento muito não me ter levantado para ver as horas, mas sempre notarei que a noite estava escura. Pelas 5 horas acordei. Erguendo-me imediatamente, corri ao hospital e aí soube o que tinha acontecido. Ela estivera durante muito tempo em estado comatoso. O pai da minha pobre Marcela, de 68 anos de idade, ignorante de toda a ideia psíquica e antes incrédulo acerca disso, havia deitado, no dia 5, tão triste como nos dias precedentes, sem que por isso pensasse na morte de sua filha. Despertou no dia 6 ao romper da manhã, pelas 4 horas, e, apenas acordado, ouviu 5 intensas pancadas no fogão, ao mesmo tempo em que a rede metálica se agitava com violência. Irritado com o fato de que se fizesse tanto barulho a hora tão matinal, mostrou em voz alta o seu desagrado e, ao amanhecer, foi informar-se do caso com todos os seus vizinhos. Estes nada tinham ouvido. Só quando era já dia alto é que ele teve conhecimento da morte da filha. O irmão da minha amiga, vivendo em Marly-le-Roi, foi despertado, pela meia-noite, por um ruído metálico prolongado, levantando-se para saber a razão disso, sem nada encontrar. Não tenho autoridade suficiente para discutir o modo de formação desses fenômenos e limito-me a apresentar-lhe-os tal como os senti e como me foram relatados, sem os enfeitar e sem os aumentar ou diminuir. Paris, 21 de junho de 1914, dia da sua festa do sol, esta noite, na Torre Eiffel. Renato Joanny de Lestre. Temos aqui sob os olhos um idílio na verdade comovente. Essa moça de 18 anos pressentia, sem disso duvidar, o seu próximo fim. Um raro passeio amoroso, por uma bela noite de primavera, tinha-os levado a falar da morte. No dia seguinte ela adoeceu, morrendo 3 semanas depois. Seu passamento foi sentido pelo namorado, na hora em que ele se deu, e seguidamente por seu pai. Seu irmão foi impressionado por inexplicável barulho, pouco tempo antes, ao passo que ela estava em estado comatoso. Recusar admitir esses 3 testemunhos seria indesculpável. Eles somam-se a muitos outros. O narrador era um jovem observador, estudante de um curso científico, muito ponderado. A infame guerra de 1914-1918, ai de nós, eliminou da vida, como a tantos mais a 25 de setembro de 1915. Como esses ruídos estranhos ouvidos no momento da morte, pancadas na chaminé, rede metálica sacudida, como, noutro ponto, as campainhas de Tampes, a porta de Alexandre Dumas, etc., há milhares de exemplos análogos. Que opinião quereis que um homem, ao corrente desses fatos, tenha sobre o valor intelectual dos cegos que os negam? Um pai, a bordo de um barco, sobre o oceano, recebe um beijo de seu filho, agonizante em França. O Sr. Mourial, comandante de fragata, dirigiu a narrativa seguinte aos Anais das Ciências Psíquicas, Rouen, 1º de novembro de 1916. A 23 de janeiro de 1893 a fragata Escola Efigênia, em cruzeiro de instrução, encontrava-se ao largo das Antilhas, navegando em direção à França. Devendo entrar de quarto das 4 às 8 horas da manhã, recolhi-me pelas 11 horas da noite à minha cabine, fechando a porta. Apenas apagada a luz, caí no estado de semiconsciência que precede o sono, experimentei no peito a sensação do peso e a impressão tátil de pequeno corpo humano que aí se tivesse apoiado de súbito, sem esforço prévio aparente para resvalar no meu pequeno leito o que, no entanto, se achava elevado acima do soalho. O espaço a bordo de um navio de guerra é, com efeito, muito poupado e a pequena cama estava instalada sobre um arcão ou armário de altura apreciável. Simultaneamente à sensação de contato e de opressão do peito, tive a impressão muito nítida de que 2 pequeninos braços estreitavam o meu pescoço e que uma boca beijava a minha. Mais do que surpreendido, agarrei o corpo com as 2 mãos e repeli-o bruscamente. A despeito do número de anos decorridos desde então até hoje, a minha memória conservou perfeitamente a recordação do peso levantado. Raspei vivamente um fósforo e aproximei-o da vela, colocada ao meu alcance imediato. A chama surgiu desde logo e vi que a estearina não estava ainda coagulada. Saltei do leito e explorei rapidamente o meu compartimento, era eu o único ser vivo que se encontrava na cabine.
Acudiu-me então ao espírito que eu não tinha ouvido nem o ruído do corpo ao cair no soalho nem o que a porta teria feito ao fechar-se. No dia seguinte, durante o almoço, confiei a minha aventura a um camarada de promoção, amigo íntimo, que era meu vizinho de mesa na sala comum. Ainda que muito céptico em geral, esse oficial confessou-me que a precisão da minha narrativa o havia impressionado. Ao ancorarmos em Gibraltar, o correio informou-me de que o meu filhinho, um menino de 2 anos de idade apenas, tinha sido atacado de croup e falecera em Paris, no mesmo dia em que eu recebera um beijo, na minha solitária cabine. Depois de proceder cuidadosamente à correção da hora pela longitude em que nesse instante navegava, anotei que a hora do falecimento coincidia exatamente com a da alucinação tátil. Ao chegar a Toulon encontrei os meus de luto pesado. Se há alguma coisa disseram-me que possa de certo modo atenuar o nosso cruel desgosto, é a de sabermos que o nosso filho, atacado de difteria, morreu de uma embolia no momento em que, beijando a tua fotografia, balbuciava, papá, navio sobre a água. F.M. Mouriel, capitão de fragata. Veem os meus caros leitores como as nossas exatidões se multiplicam. O Dr. Liebaut, o eminente médico de Nancy, tornou conhecida a seguinte manifestação na própria hora da morte. Consagrava os seus cuidados a uma certa senhorita B, que, por hipnotismo, havia curado de uma tosse nervosa adquirida por ela em Coblentz, onde era professora. Vejamos a narrativa desse clínico. Um dia, a 7 de fevereiro de 1868, pelas 8 horas da manhã, no momento de se sentar à mesa para almoçar, sentiu-se ela imperiosamente forçada a escrever como médium, o que fazia havia já algum tempo, e correu imediatamente à procura do seu grande caderno, onde traçou febrilmente, a lápis, caracteres indecifráveis. Repetiu os mesmos caracteres nas páginas seguintes e, finalmente, acalmando-se a agitação do seu espírito, pôde ler que uma pessoa chamada Margarida lhe anunciava sua morte. Supôs-se desde logo que uma senhorita com este nome, que era sua amiga e vivia como professora no pensionato de Coblentz, em que ela tinha exercido funções idênticas, acabava de morrer. Toda a família da senhorita B veio sem tardança à minha casa e decidimos verificar, no mesmo dia, se tal falecimento havia ocorrido. Na realidade, a senhorita B escreveu a uma inglesa sua amiga, que desempenhava iguais funções de professora no mesmo pensionato, servindo-se para isso de um pretexto qualquer e tendo o cuidado de não revelar o verdadeiro motivo. Na volta do correio recebemos uma resposta em inglês, de que me copiaram a parte essencial. A professora britânica exprimia, na sua carta, o espanto acerca da carta da senhorita B, que ela não esperava. Ao mesmo tempo, contudo, anunciava ao nosso médium que a sua amiga comum, Margarida, falecera 7 de fevereiro, pelas 8 horas da manhã. Além disso, um pequeno quadrado de papel impresso vinha incluído na carta, era um bilhete de participação de óbito. É inútil dizer-lhe que verifiquei o subscrito da carta e que ele me pareceu, realmente, ter vindo de Coblentz. Dr. A. Liebaut. Quem anunciou tal morte nessa escrita espontânea do médium? Foi a própria Margarida. Parece bem que sim, apesar das hipóteses do subconsciente, da lucidez e da intuição. Como se explica a mediunidade? Explicá-la, talvez, uma obra especial sobre o espiritismo. Continuemos o nosso estudo. O coronel Bones, de Londres, homem de espírito livre de toda superstição e de toda credulidade ingênua, comunicou, em 1883, aos autores dos Phantasms of the Living uma carta de seu pai, escrita pouco tempo depois da seguinte observação: em 1845 estava eu com o meu regimento em Moulmein, na Birmânia. Por esse tempo não havia aí correio direto, eram os navios de velas que nos traziam as nossas cartas e andávamos muitas vezes durante meses sem as receber. Na noite de 24 de março de 1845 jantei com outras pessoas em casa de um amigo. Depois do jantar, na varanda, envolvi-me numa conversa com os outros convidados, sobre negócios locais. De súbito, vi distintamente diante de mim um caixão e, estendida nele, com todas as aparências de estar morta, uma das minhas irmãs, particularmente amada, que estava então em casa.
Emudeci, já se vê, e toda a gente me fitou interrogativamente. Perguntaram-me o que tinha. Contei, rindo, o que acabava de ver, tomando-se como brincadeira minha narrativa. Durante a noite regressei à minha casa, em companhia de um oficial, muito mais velho do que eu, o falecido Major-General Jorge Briggs, reformado, da artilharia de Madrasta, nessa época era capitão, que voltou a falar do assunto, perguntando-me se eu havia recebido notícias de que minha irmã estivesse enferma. Respondi-lhe negativamente, acrescentando que as últimas cartas de minha casa me haviam chegado às mãos aproximadamente 3 meses antes. Pediu-me que anotasse tal visão, porque tinha ouvido falar de impressões análogas. Assim fiz, escrevendo a nota num calendário, no local da respectiva data. No dia 7 de maio seguinte recebi uma carta anunciando-me que minha irmã morrera nesse mesmo dia. Eis um fato de observação positiva. No meio de tranquilo serão, conversando acerca de várias coisas, esse oficial vê de repente, diante de si, um ataúde deitada nele uma irmã que particularmente muito amava. Acontece que essa irmã, de quem havia 3 meses não recebera notícias, tinha morrido nesse mesmo dia na Inglaterra, estando ele na Birmânia. Atribuir a coincidência unicamente ao acaso seria, na verdade, de uma mentalidade muito simples. Segundo todas as probabilidades, essa irmã agonizante pensou em seu irmão com viva intensidade e essa angústia transpôs a distância que os separava. Podemos imaginar, mas, em virtude do caixão visto, se ela já aí estaria quando o pensamento se formulou, não ouso propor que isso se admita. Todavia as observações, tais como são, devem tornar-se conhecidas. Examinemos agora a impressionante manifestação, que vai a seguir, de um suicida, no momento do seu ato inteiramente imprevisto. Reproduzimo-la, com minúcias circunstanciadas, da obra tão documentada A Phantasms of the Living. Eis a narrativa do observador. Em 1876 vivia eu em pequena paróquia agrícola do leste da Inglaterra. Tinha como vizinho um rapaz, S.B., que morava com o seu criado, no outro extremo da aldeia. A sua habitação era muito afastada da minha, 1 quilômetro pouco mais ou menos, e estavam separadas uma da outra por jardins e construções. Não era um amigo pessoal para mim, mas simples conhecido, só me interessava como um dos grandes proprietários da região. Por cortesia, convidei-o a visitar-me, mas, tanto quanto posso recordar-me, nunca fui à casa dele. Uma tarde de março de 1876, quando deixava Gary com minha mulher, para nos dirigirmos à casa, ele abordou-nos e acompanhou-nos até a porta de entrada, ficou ainda alguns momentos a falar conosco, mas não houve nada de particular na conversação. Depois que se despediu de nós, minha mulher disse-me, evidentemente, o jovem B desejava que o convidássemos a entrar, mas pensei que não quisesse ser importunado por ele. Tendo reencontrado de novo nessa tarde, ouvi-o, com grande surpresa, dizer-me, venha fumar um charuto à minha casa esta noite. Respondi-lhe, não é possível, estou comprometido. Venha, insistiu ele. Não repliquei, irei lá uma outra noite. Ao cabo desse diálogo, separamo-nos. Estávamos talvez a 40 metros de distância um do outro, quando ele, voltando-se para mim, exclamou, então, como não se decide, adeus. Passei essa noite a escrever. Depois que eu entrara em casa, nevara um pouco, o suficiente para branquear a terra. Pelas 10 horas menos 5 minutos aproximadamente, abri um livro e aproximei-me do candeeiro para ler, com as costas apoiadas contra a janela, posição que me permitia distinguir o menor ruído exterior. De súbito, ouvi nitidamente que alguém abria a porta da frente, tornando a fechá-la com estrondo. Depois ouvi passos precipitados avançando pelo caminho. Tais passos eram, a princípio, muito distintos e muito sonoros, mas, ao chegarem perto da janela, amorteceram-se num gramado que ali havia e, no mesmo instante, tive a consciência de que alguma coisa estava perto de mim, do lado de fora, unicamente separada do meu corpo pela delgada gelosia e pelo caixilho da vidraça. Pude ouvir a respiração curta, ofegante, penosa do mensageiro ou de quem quer que fosse, que se esforçava em retomar o alento antes de falar. Teria ele sido atraído pela luz que se filtrava através das persianas?
mas subitamente retumbou, como um tiro de canhão, dentro de casa, fora dela, por toda parte, o mais espantoso dos gritos, um grito prolongado, que principiou por uma nota muito alta e que depois foi baixando, desgrenhando-se, espalhando-se em gemidos e tornando-se cada vez mais fraco, desvanecendo-se por fim nos soluços e nos pavores de uma horrível agonia. Sentada tranquilamente diante do seu trabalho, num compartimento próximo, perto de uma janela, situada no mesmo alinhamento daquela em que eu estava e de que distava apenas uns 10 a 12 pés, minha mulher nada tinha ouvido. Dando fé da minha agitação, perguntou-me a causa dela. Está alguém aqui fora? Respondi eu. Então, por que não sais, indo ver quem é? Assim procede sempre que ouves algum barulho extraordinário. Repliquei, existe qualquer coisa de tão estranho e terrível nesse ruído, que não ouso afrontá-lo. O jovem S.B., depois de se ter despedido de mim, reentrara em sua casa. Passara a maior parte do serão deitado num sofá, lendo um romance de Whit Melville. Vira o seu criado pelas 9 horas, dando-lhe ordens para o dia seguinte. O criado e sua mulher, que viviam com o patrão, foram deitar-se. No inquérito a que se procedeu, o servo declarou que, no momento em que ia adormecer, fora bruscamente despertado por um grito. Correra para o quarto do amo, que encontrara, agonizante, caído no chão. Averiguou-se que o mancebo se despira, no andar superior, descendo a sala de visitas, vestindo apenas uma camisa de noite e calças, em meio copo d'água despejou um frasco de ácido prússico, que havia adquirido de manhã com o pretexto de envenenar um cão, quando, na realidade, não tinha cão algum. Tornou a subir e, tendo reentrado no quarto, esvaziara o copo de um trago, soltando um grito e caindo morto. Tudo isso se passara, tanto quanto pude apurar, exatamente no mesmo instante em que eu, em minha casa, me sentira assustado. É inteiramente impossível que qualquer barulho, salvo talvez um tiro de canhão, tivesse podido chegar-me aos ouvidos, dada a distância entre as duas vivendas. Na manhã seguinte, muito cedo, examinando o terreno por debaixo da janela, não encontrei qualquer marca de passos na areia e na relva, o solo estava ainda coberto da ligeira camada de neve que caíra na noite precedente. Todo esse incidente é um mistério e será sempre misterioso para mim. Só conheci os pormenores da tragédia na tarde do dia seguinte. Dizia-se que o motivo do suicídio foram desgostos de amor. A mulher do narrador juntou o seu depoimento ao do marido. Um jornal da localidade publicou um relato do suicídio. É evidente que o moço suicida se manifestou ao seu vizinho pela forma indicada nessa narrativa. Seguramente, não podemos explicar nem essa abertura fictícia da porta, nem esses passos não menos fictícios, nem a presença invisível do trágico visitante, nem a sua aparente respiração, nem esse grito e esses gemidos retumbantes de um moribundo, mas o narrador experimentou todas essas sensações no momento do suicídio. Isso se passou no seu cérebro, como todas as nossas sensações normais, de resto, e estas tiveram por causa o agonizante. Neste caso, não houve duplo, nada de objetivo. Tais observações devem, para o futuro, inscrever-se no quadro da psicologia fisiológica. Ignorá-las, rejeitá-las, será desconhecer um dos elementos da natureza humana. Eis uma outra. Uma carta que me foi enviada da Bessarábia, a 24 de julho de 1900, dizia isto. Carta 930, era no mês de outubro, a nossa casa estava cheia de pessoas amigas, divertíamo-nos, jogávamos a roleta durante noites inteiras, a juventude parecia invadida por um frenesi de prazer. Entre toda essa gente contava-se um dos nossos parentes, o Sr. Miguel S., que padecia frequentemente de dores de estômago e de fígado, o que punha em risco a sua vida. No entanto, gostava muito de reuniões sociais e viera divertir-se com os outros, não presumindo qualquer agravamento de saúde, quando a sua doença o assaltou terrivelmente, forçando-o a recolher-se ao leito nessa noite. Os rapazes continuaram a divertir-se e a rir, e o jogo empolgou-os até ao romper da alvorada. Quando os risos e as brincadeiras eram mais intensos, 3 estrondos formidáveis, que pareciam sair das profundezas da terra, fizeram tremer todas as pessoas, que imediatamente se mobilizaram. Alguém correu para a porta de entrada, pensando primeiro que um visitante retardatário batesse nela.
Os criados, que ouviram também as pancadas, tiveram a mesma ideia e foram até ao portão, mas não encontraram ninguém, e cada um se perguntou, intrigado, donde podia vir o barulho sinistro e inexplicável. Na manhã seguinte meu primo morria, no meio desse carnaval, com grande desespero de sua mãe, que teve de removê-lo num caixão para casa. Estranha coincidência, encontrava-se precisamente em nossa habitação um ataúde novo, destinado a transportar as cinzas de meu pai, o que levou certo gracejador a dizer que meu irmão levara sua hospitalidade a ponto de fornecer caixões aos convidados que tivessem a infelicidade de morrer em sua casa. Essa morte súbita gelou todos os corações e compreendeu-se então a advertência das 3 pancadas anunciando uma desgraça. Assinalo-lhe o fato sem comentários, para os seus estudos. Helena Solzhenitsyn, Rússia. Essa narrativa põe em evidência um fato certamente digno da nossa atenção. Podemos representar-nos esse homem sentindo-se morrer numa casa em que os outros se divertem, e momentaneamente abandonado pelos vivos, gritando talvez, pelo menos mentalmente, para que lhe acudam. O seu desespero traduz-se por intensa transmissão lançada para os seus amigos indiferentes e produzindo pancadas sonoras, ouvidas por todos e portanto reais, fisicamente. Qual será a força física em jogo aqui? Agora que os fenômenos da eletricidade foram estudados, a ideia de que se trata de uma energia elétrica apresenta-se-nos muito naturalmente. Pode-se relacionar esses ruídos com os da porta fechada com estrondo, da carta 525 publicada em O Desconhecido, capítulo 3º, caso CXXXV, assim como com todos os que atrás assinalamos. Note-se que tais fenômenos correspondem geralmente a mortes trágicas. A senhora Camila Selden, íntima amiga de Henrique Heine, teve, no instante do falecimento do célebre escritor, uma singular manifestação que foi cuidadosamente analisada pelo Sr. Marcelo Baldwin. Eis aqui a narração da senhora Selden. Nesse domingo, 17 de fevereiro de 1856, tive um estranho despertar. Pelas 8 horas, ouvi barulho no meu quarto, uma espécie de bulício semelhante ao que, em noites de verão, produzem as asas das falenas noturnas que entram pelas janelas abertas e procuram violentamente uma saída. Os meus olhos abriram-se, mas bem depressa tornaram a fechar-se, uma forma negra torcia-se, idêntica a um inseto gigantesco, aos primeiros fulgores do dia, procurando escapar-se de algum modo. Portando, audição e visão, a que se convencionou chamar alucinação auditiva, depois visual, tendo a mesma causa. O encantador escritor Henri Heine, mais francês do que alemão, morreu em Paris a 17 de fevereiro de 1856, entre as 5 e 8 horas da manhã. Nascera em Düsseldorf, em dezembro de 1799, mas fornecia a data de 1º de janeiro de 1801 como a de seu nascimento e denominava-se a si mesmo o primeiro homem do século. Uma cruel doença da medula espinhal reteve-o no leito durante os seus derradeiros 8 anos. A manifestação de que acabamos de falar feriu a atenção da senhora Selden, que correu à casa de Heine, apesar do frio que fazia, sabendo aí que ele acabava de expirar. Marcelo Baldwin acompanha essa observação com as seguintes notas: essa senhora era uma amiga muito íntima de Henri Heine. Só publicou as suas recordações em 1884, isto é, 28 anos depois da morte do seu caro poeta e depois do falecimento da senhora Heine. Ela só esteve em relações com o escritor no fim da sua vida, 1855-1856. Na primeira visita que lhe fez, provavelmente em 1855, encontrou-o já deitado na cama em que morreu. Estabeleceu-se entre eles uma cordialidade, uma ligação intelectual que se manteve sempre intacta e a que nunca se mesclou um sentimento banal. Nenhum mal-entendido possível, podíamos mostrar-nos verdadeiros, sem temor de parecermos falsos, o que aumentava muito o encanto das nossas relações mútuas, e inspirava respeito a todos. Heine chamava essa jovem mulher minha pequenina mosca e tratava-a por tu, como se fosse sua parenta. O senhor professor Flournoy, que,
Com Flammarion e muitos outros psicólogos, aceita os fatos de lucidez, chamados reais, crê que isto são impressões à distância produzidas por pessoa ainda viva, no momento da sua morte, na maior parte das vezes, sobre o cérebro de outra pessoa em afinidade eletiva com ela. Trata-se, em suma, neste caso, de uma sugestão mental à distância, sobre um intelecto especial. Admitamos esta teoria. As ondas psíquicas, se existem, não podem fazer por si mesmas qualquer escolha. Se elas chegam a dado lugar, devem impressionar indiferentemente todos os cérebros que aí se encontrem. Unicamente os que se mantêm em estado particular, a determinar seja como for, são impressionados. Admitido isto, é evidente que tudo depende dos cérebros que forem tocados. Todos o são, sem dúvida. Mas uns não são impressionados de modo algum, nem de uma forma consciente, nem de maneira inconsciente. Outros, pelo contrário, são atingidos e manifestam que sentiram uma impressão com o auxílio de um fenômeno qualquer, é que são excelentes aparelhos receptores. Por ocasião, pois, de manifestação de moribundo, se houver na zona de ação das ondas psíquicas um cérebro preparado, o despacho psíquico registrar-se-á. Se não houver, o mesmo despacho passará, sem deixar traços, pelo crânio que apenas será tocado levemente. Sei muito bem que esta teoria das ondas psíquicas é das mais discutíveis, porque se conhecem fatos de telepatia a distâncias tão grandes que se não podem comparar tais ondas às admitidas pela explicação da telegrafia sem fio, ondas hertzianas. No entanto, se aceita a força de atração da Lua sobre os nossos mares, dados os fatos conhecidos, não é despropositado aceitar a hipótese de uma força psíquica e das ondas psíquicas. Qualquer que seja sua natureza. Quando a força psíquica, que indubitavelmente existe, mas de que totalmente ignoramos a natureza, é suficiente para passar ao alcance de tal cérebro, venha de onde vier, de longe ou de perto, marca nele a sua passagem pela produção de um fenômeno, psíquico ou fisiológico, conforme atuar sobre tal ou tal parte dos centros nervosos. Em compensação, os outros cérebros deixam-na correr mundo, sem se preocuparem com tão misteriosa potência. Tais considerações do Sr. Marcelo Baldwin serão apreciadas por todos os leitores desta obra. É justamente isto que eles aqui têm visto desde as primeiras páginas. Mas convém acrescentar que a teoria das ondulações não suprime, em física, a da emissão e que as projeções luminosas e magnéticas, íons, elétrons, do Sol à Terra, parecem indicadas por mais de um fenômeno. Notemos de passagem a forma da audição e da visão da senhora Seldey, o apelido singular que o seu amigo lhe dava. Como essas manifestações são desconcertantes. Aproximo-me do limite marcado para este volume. Temo fatigar a atenção dos leitores, mas parece-me que experimentamos diante desses panoramas sensação idêntica que experimentaríamos visitando o Museu do Louvre, onde havemos de deter-nos. Não esqueçamos todavia que, depois das manifestações que passamos em revista, é talvez mais interessante ainda darmos-nos conta das aparições. Afrouxemos a nossa marcha. Entretanto, a seguinte visão telepática do capitão Scowrow, morto aos 27 anos no cerco de Puebla, experimentada por sua mãe, em Sèvres, é de tal modo notável que eu me entristeceria se não a juntasse às precedentes. Leiamos a carta, abaixo reproduzida, do Sr. Gustavo Du Bois ao Dr. Dariex. Edmundo Scowrow e eu havíamos contraído no colégio uma amizade que apenas a sua morte conseguiu romper. Tinha, por conseguinte, frequentes relações com sua família, que a miúde visitava. O pai, capitão reformado como comandante de recrutamento do Sena, era, no momento em que estalou a guerra com o México, porteiro do Senado e vivia em Sèvres. Edmundo fora, desde o início da campanha, incorporar-se no regimento de Zuavos número 2, no qual servia como tenente. Recebi muitas cartas suas, todas as semanas me avistava com sua família e naturalmente falamos, nessas ocasiões, do caro ausente. Um dia fui encontrar sua mãe em lágrimas. Ah, meu querido amigo, disse-me ela ao ver-me, tenho cruéis pressentimentos. Perderei meu filho.
Esta manhã, ao entrar no quarto em que está o seu retrato, que havia sido pintado por Tienot, um dos seus camaradas, durante o último tempo de licença que lhe fora concedido, para o saudar, como tenho por costume cotidianamente, vi com nitidez que um dos seus olhos estava arrebentado e que o sangue corria no seu rosto. Mataram meu filho. Procurei tranquilizá-la, fazendo-lhe compreender que o que ela vira nada mais seria que efeito de luz. Não houve maneira de tirar-lhe do sentido a ideia de que seu filho estava morto ou, pelo menos, ferido. Tempos depois recebíamos a notícia da morte do capitão Scowrow, caído aos 27 anos no cerco de Puebla. Um futuro general, como havia classificado o coronel Clerc, o seu coronel no regimento de Zuavos número 2 no cerco de Sebastopol, no momento do primeiro assalto de Malakoff. O sargento-mor da companhia do pobre morto trouxe as suas armas, derradeira e triste recordação de um filho amado. Foi chorando que ele nos contou a morte do seu chefe. Sendo o primeiro a partir para o assalto da cadeia, arrastava com ele os seus homens quando uma bala, atingindo os punhos da sua espada, lhe quebrou o pulso direito. Pegando no sabre com a mão esquerda, avançou à frente dos seus soldados, de novo foi alvejado por uma bala que, penetrando-lhe num dos olhos, matou-o sem que ele soltasse um só grito. Eis, em toda a sua simplicidade, o relatório de um fato de que fui testemunha. Se determinadas circunstâncias acessórias me esquecem, posso garantir-lhe que, antes da notícia da morte de seu filho, a senhora Scowrow vira a imagem querida com um dos olhos vazado e sangrando. O senhor e a senhora Scowrow vivem ainda, moram na rua Peronet, em Argenteuil. Seu filho, Alberto Scowrow, é comissário especial, encarregado do registro no Ministério do Interior, Praça Belval. Gustavo Dubois. Um inquérito feito pelo Dr. Dariex junto à senhora Scowrow, de seu filho e das diversas testemunhas, não deixou a menor dúvida a respeito desse fato de lucidez, de vista à distância, de repercussão telepática da morte do capitão no cerco de Puebla. Foi efetivamente no dia de Ramos, 29 de março de 1863, que tal acontecimento ocorreu no México e que a senhora Scowrow percebeu e sentiu, em Sèvres, a morte de seu filho. Não vimos nós um caso idêntico, mais atrás, o do tenente de Bois Levy? É tempo de encerrar este capítulo, apesar dos numerosos documentos expostos, neste instante, ante os meus olhos. Todavia, impõe-se neste lugar uma recordação literária. No presente volume, durante a morte, podemos inscrever os nomes de dois grandes espíritos, Dante e Petrarca. Um sonho correspondente à morte de Beatriz pode ler-se no poema da juventude de Dante, A Vita Nuova. O poeta viu-a pela primeira vez quando tinha 9 anos e ela 8, anjo puro e já beleza deslumbrante. Tornou a vê-la 9 anos mais tarde, ainda mais formosa, e ela foi para toda a vida a mulher dos seus pensamentos, como a celebra na Divina Comédia. Beatriz nascera em Florença em 1266 e morreu na mesma cidade em 1290, na idade de 24 anos. Era filha de Folco di Ricovero Portinari, cidadão distinto de Florença, fundador do Hospital de Santa Maria Nova. O poeta conta que teve uma espécie de visão terrível do fim do mundo, com abalo de terra, e julgou que um amigo se lhe dirigia, dizendo: "A tua admirável dama saiu deste século." Um anjo levava-a para o céu. Na sua dor, o poeta pensou que ia morrer também. Dante Alighieri, 1265-1321, era um prodigioso poeta e é na acepção mais elevada que o podemos qualificar de visionário. Petrarca viu, da mesma forma, em sonho, a morte da sua querida Laura, no momento em que ele viajava na Itália e ela era vitimada pela peste em Avignon, 1348. Viu igualmente a morte do bispo de Lombés. Os fatos que atualmente estudamos e que parecem novos para tantas pessoas já eram observados nos séculos Xixivi e no tempo dos romanos, dos gregos, dos egípcios, como são em nossos dias. Nas páginas precedentes chegamos gradualmente às manifestações de mortos. As que se acabam de ler relacionam-se com moribundos, com vivos agindo antes do instante supremo ou nesse momento. Por vezes, é difícil decidir.
Acrescentarei ainda uma, fechando este capítulo, ela lança uma ponte entre os dois mundos e poderia ser devida a um falecido. É uma das mais estranhas, das mais fantásticas, e foi-me oferecida por um observador, que os meus leitores já conhecem, o Dr. Sermin. Trata-se de transmissão entre a França e a Grécia. Escreve o autor, tínhamos no hospital um rapaz francês, chamado Landry, atingido por uma paralisia geral. Era, creio eu, em 1873. Ocupava uma cela donde não saía senão sob a vigilância de um guarda, porque a sua loucura era violenta. Todas as manhãs uma irmã enfermeira, Sor Alfonsina, lhe trazia o almoço. Ao lado do quarto de Landry havia dois outros, ocupados por dois loucos tranquilos. Sor Alfonsina tinha o costume de servir em primeiro lugar os dois últimos e de passar em seguida a célula de Landry, que não abandonava senão depois que ele acabava de almoçar. Ora, quando Landry sentia aproximar-se a irmã enfermeira, tornava-se inquieto, agitava-se no seu compartimento, gritava, batia com os pés no soalho e contra a porta e apenas serenava quando Sor Alfonsina chegava junto dele. Depois de uma permanência de 3 para 4 meses no hospital, Landry foi mandado para a sua comuna, em França. O quarto foi lavado, sendo depois fechado. Certa manhã Sor Alfonsina trazia o almoço dos dois alienados que ocupavam compartimentos próximos do que fora ocupado por Landry, quando ouviu, com espanto, na câmara contígua, sempre fechada e deserta, gritos, bater de pés no soalho, ruídos exatamente iguais aos que fazia louco ao esperá-la, anteriormente, com o almoço. Abriu a porta do quarto e, não vendo ninguém, ajoelhou, toda trêmula, e dirigiu, sem saber porquê, uma oração ao Senhor. Quando cheguei ao hospital contou-me ela esse sucesso, ainda pálida e comovida. Landry acaba de morrer, minha irmã, disse-lhe eu, tais manifestações foram observadas já por milhares de pessoas, não são extremamente raras. Também creio que ele morresse, respondeu ela, tive esse pressentimento. A oração que rezei, no seu quarto, foi dirigida a Deus pelo eterno descanso da sua alma. Tomei nota do dia e da hora. Volvido um mês soubemos por intermédio do consulado francês que Landry tinha morrido na França, no próprio dia da manifestação assinalada. Quanto à hora, foi-me impossível obtê-la. Dr. W. C. de Sermin. O herói macabro dessa história teria morrido já antes do barulho. Ou ter-se-ia transportado, ainda vivo mas agonizante, à sua antiga cela. Ou, ainda, seria o estranho incidente posterior ao falecimento? Não se havia produzido anteriormente, foi observado no dia da morte. Já formulamos esta pergunta, não se conservará, nas habitações em que vivemos, alguma coisa de nós mesmos? V. Capítulo 10. Não subsistirão as emanações latentes quando o ritmo vital do coração se detém para sempre? Entramos no domínio das manifestações do ser humano depois da morte. Ainda uma etapa, as aparições no momento do trespasse. Capítulo 12. As aparições de moribundos no momento da morte. A morte não é mais do que uma das horas do nosso quadrante, e o nosso quadrante deve girar eternamente. São Martinho, filósofo desconhecido. Chegamos ao termo da nossa segunda incursão pelo mundo do além. Depois das manifestações gerais de moribundos, tão variadas, vão apresentar-se-nos as aparições, que fecharão este segundo volume, conduzindo-nos diretamente ao terceiro e fazendo-nos quase penetrar nos arcanos da morte. As manifestações que se acabam de desenrolar diante dos nossos olhos produziram-se no próprio momento da separação da alma. Como fizemos notar, elas não provam a sobrevivência, mas provam a existência de uma força psíquica independente, dotada da faculdade de agir longe do corpo. Não é impossível que certo número dentre elas se tivessem realizado não imediatamente antes, mas imediatamente depois do falecimento. Eis aqui, não só manifestações, mas aparições da mesma ordem, coincidindo com o trespasse, precedendo na maior parte dos casos, mas seguindo-o talvez já em certo número deles. Essas aparições são mais notáveis ainda. Desde séculos e séculos, são esses fenômenos estranhos observados e relatados na literatura de todos os países. Neste momento tenho na minha frente toda uma biblioteca acerca deles e os meus leitores já viram determinado número de tais fenômenos narrados nas minhas obras.
O meu dever é o de apresentar aqui, sobretudo, as observações que me foram transmitidas pessoalmente e garantidas, mas as outras, vindas de fontes diferentes, não serão desdenhadas. Uma vez ainda, precisemos com exatidão nosso estudo científico. Mais do que nunca, o nosso método deve mostrar-se extremamente severo. Aparições de vivos ou de mortos. Antes de afirmar, estejamos seguros. Certas identidades, bem aparentes, podem ser inteiramente errôneas, certas semelhanças podem ser desprovidas de todo valor. Mencionarei um exemplo, tomado nos trabalhos do meu observatório de Juvisy. Um dia, a 10 de outubro de 1910, em nossas fotografias de nuvens, tivemos o aspecto de um homem deitado, de quem a bela cabeleira branca, a fronte livre, os olhos, o nariz, a barba, o pescoço, eram notavelmente modelados. Ora, essa fotografia representava perfeitamente o retrato do Sr. Falieres, então presidente da República Francesa, a tal ponto que, ao ser mostrada a um curioso, a sua primeira exclamação foi: "Nunca tive retrato mais parecido, poder-se haver na ilustração dessa época." Tal semelhança durará alguns segundos, efeitos de luz sobre as nuvens. Quantos outros o vento leva? Sim, há semelhanças fictícias. Mas autorizará isto que se conclua que a fotografia não existe? Um juízo avisado deve conduzir à cegueira? Este capítulo pode iniciar-se pela observação seguinte, que foi objeto de estudo analítico especial, já conhecido dos meus leitores, sob a forma de apêndice, ao final do capítulo 4 da obra O Desconhecido. A coincidência foi estabelecida com precisão notável e é apresentada aqui como tipo do método exigido em nossas investigações. Dois amigos estavam empregados no mesmo escritório e ligados afetivamente havia 8 anos. Um deles, de nome Frederico, chegou a esse escritório na segunda-feira, 19 de março de 1883, lamentando-se de ter sofrido uma indigestão. Foi consultar um farmacêutico, que diagnosticou um incômodo de fígado e lhe deu um medicamento. Na quinta-feira não se sentiu melhor. No sábado, não apareceu e o seu camarada Nicola soube que se fizera examinar por um médico, que lhe aconselhara o repouso durante 2 ou 3 dias, não pensando, todavia, que tivesse qualquer coisa de gravidade. Nesse mesmo sábado, 24 de março, à noite, Nicolas, estando sentado no seu quarto, distinguiu o seu amigo que permanecia diante dele, vestido como de costume. Reparou nos pormenores da sua toilette, chapéu com fita preta, sobretudo desabotoado, bengala na mão, etc. O espectro fixou o olhar sobre ele e depois desapareceu. Nesse momento acudiram-lhe à memória as palavras de Job: "Um espírito passou diante de mim, os pelos do meu corpo eriçaram-se." Então sentiu-se penetrado por um frio glacial e os cabelos levantaram-se-lhe. Voltou-se para sua mulher, perguntando-lhe quantas horas eram. 9 horas menos 12 minutos, respondeu ela. A isto acrescentou ele: "A razão desta minha pergunta é que Frederico morreu. Acabo de vê-lo." Ela procurou persuadi-lo de que isso nada mais era do que efeito da sua imaginação, mas ele afirmou-lhe que a visão o impressionara tão nitidamente que nenhum argumento poderia alterar a sua opinião. No dia seguinte, domingo, pelas 3 horas da tarde, o irmão de Frederico veio anunciar a morte do doente, ocorrida na véspera, pelas 9 horas. A esposa do narrador confirmou esta narrativa com o seu testemunho formal. Por outra parte, o irmão do morto igualmente certificou o fato em uma carta especial, concordando identicamente com as duas narrações e declarando, além disso, que fora tanto mais impressionado com isso quanto é absolutamente refratário a essa ordem de ideias. Não oferece dúvidas que a morte ocorresse durante os 25 minutos decorridos entre as 8 horas e 35 minutos e as 9. Ora, a visão produziu-se pelas 8 horas e 48 minutos. Se a coincidência dos dois acontecimentos não foi absoluta, não é, no entanto, possível supor, mesmo no pior dos casos, que houvesse um intervalo de mais de 12 minutos.
A probabilidade da morte, durante um período determinado de 24 horas, é de 22 sobre 1000 vezes 1 sobre 365 para um adulto de idade indeterminada, mas para um homem de 48 anos, era a idade de Frederico, essa probabilidade é de 13,5 sobre 1000, cifra oficial, dada pelas tabelas de mortalidade. Temos, pois, pela probabilidade ordinária de mortalidade, 13,5 sobre 1000 vezes 1 sobre 365 vezes 1 sobre 27.037. Durante um período de tempo de 12 minutos, contido 120 vezes em 24 horas, será essa probabilidade 120 vezes menor, isto é, 3,5 sobre 1000 vezes 1 sobre 365 vezes 1 sobre 120. Teremos então a equação 1 sobre 804.622.222. No caso presente, a probabilidade de uma ação telepática, comparada à probabilidade de uma coincidência fortuita, está na proporção de 804.622.222 contra 1. É a certeza moral. A aparição do morto ao seu amigo não oferece dúvidas. A objeção do acaso, das coincidências fortuitas, é eliminada por cálculos análogos àquele que se acaba de ler, aplicados racionalmente aos numerosos casos para os quais a hora da morte pode ser determinada com exatidão. Possuímos centenas do mesmo gênero. Os exemplos seguintes não são todos coincidências à la minute, até ao instante do trespasse, mas a correspondência entre o falecimento e a aparição nem por isso é menos escrupulosamente estabelecida. Procedemos aqui a um estudo científico, e isto é o mesmo que dizer que só devemos admitir os fatos certos e recusáveis. Pretender explicar fenômenos de que não se está seguro será um pouco ingênuo. Um historiador de narrativas de aparições de fantasmas recorda a definição do viajante, um ingênuo que afronta perigos para os contar a pessoas que não acreditarão neles. Isto é um gosto de humorista que o não impedirá de viajar e de observar para seu próprio prazer, zombando de algum modo das pessoas que não creiam nas narrações que ele poderá fazer-lhes. Não é para a galeria que se reúnem esses fatos, é para a investigação da verdade. É certo que na história das religiões, na dos acontecimentos milagrosos, das experiências espíritas, magnéticas, etc., se passou muito tempo a discutir fatos que nunca existiram. O que é, pelo menos, assaz ridículo. Encontramo-nos precatados e o nosso dever está traçado. Vimos mais atrás, Tomo e, uma pessoa morrendo subitamente e aparecendo a seu filho para lhe dizer, adeus, eu morro. A aparição coincidiu com o próprio minuto da morte. Vimos igualmente, mesmo volume, um homem, que acabava de suicidar-se, aparecer ao seu amigo, com o crânio fendido. Coincidência identicamente exata, momento justo do trespasse. Como deixaremos de recordar, em matéria de aparições precisas, a do padre sentado em frente ao fogão, narrada por uma das suas sobrinhas, Urânia. O relato da narrativa é dos mais amplos. Era ainda jovem, escreve ela, e dormia com minha irmã, mais velha do que eu. Uma noite acabávamos de nos deitar e sopramos a luz da vela. O lume do fogão, imperfeitamente apagado, iluminava fracamente o quarto. De súbito, distingo perto do fogo, com grande surpresa, um sacerdote sentado e aquecendo-se. Tinha corpulência, os traços fisionômicos, o ar do nosso tio arcipreste. Transmiti imediatamente esta observação à minha irmã, que, olhando para o lado do fogão, viu o mesmo fantasma, reconhecendo também o nosso tio. Um terror indizível apoderou-se de nós e gritamos, socorro, com todas as forças. Meu pai, que dormia num compartimento vizinho, acordado pelos nossos desesperados clamores, levantou-se à pressa e correu para nós, com uma vela na mão. O fantasma havia desaparecido, não víamos mais ninguém no quarto. Na manhã seguinte soubemos que o nosso tio arcipreste morrera na noite anterior. Esse fato passou-se em 100 Gaudens. Certos espíritos inconsiderados não se ensaiam para explicar tudo. Não houve nisso senão acaso, pensam eles, isto é. Primeiro, alucinação sem causa. Segundo, coincidência fortuita com a morte do homem visto. Na verdade, esses sépticos não são difíceis de contentar.
que o padre defunto viesse, com sua sotaina, sentar-se ao canto do fogão, é inadmissível, e outro tanto acontece com a morte a que há pouco me referi, Frederico, com a sua bengala e o seu chapéu. Neste caso, que se passará em tais circunstâncias? O honrado sacerdote teria pensado em suas sobrinhas, no momento de morrer, e agiria mentalmente sobre o espírito delas. Pensamento produtor de imagem, como mostramos no capítulo 3. Acontece outro tanto com Frederico, aparecendo ao seu camarada. Não há dúvida de que esses fenômenos se produzissem no mesmo instante da morte. Não quero repetir aqui o que os meus leitores podem ter visto em Urânia, desde o ano de 1889, em O Desconhecido, desde 1899, sobre os casos autênticos, indiscutíveis de aparições de moribundos, mas parece-me oportuno relembrar, como exemplo típico, entre outras, a observação feita pelo Sr. Contamine,